demais, meninas, né? Vi muitas da família já aqui. Você que está a primeira vez, boa noite, Ana, Giza. Você que está a primeira vez aqui nessa noite, se sinta abraçada, se sinta saudada. E nós hoje teremos uma palavra, eu creio, irmãs, da parte de Deus. Algo que Deus tem falado muito comigo, eu quero compartilhar com vocês. O som tá bom, vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo, o som tá bom. Espero que o som esteja bom, meninas, porque eu já quero começar orando. Eu creio que Deus quer falar conosco. Boa noite, Rose, né? Já vi que as intercessoras já estão aí. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Luciana. Irmãs, tem alguém que é a primeira vez? Você que é a primeira vez, né? Se sinta saudada, se sinta abraçada, coloque de onde você é. Que Deus te abençoe. Eu sei que você está aqui essa noite com um propósito. Eu sei que nós estamos aqui, meninas, né? Nós estamos aqui com um propósito e eu creio que é da parte de Deus. Ô, Laura. Laura também da família, nossa amada irmã está aí. Meninas, vamos iniciar orando, então. Eu peço que vocês vão me dando retorno sobre o som. Olha só, né? A Carol de Uberlândia, Minas Gerais. Quem mais ali passou uma, foi pra cima aqui a primeira vez, do Rio de Janeiro, a Rosi. Olha só que bênção, irmãs. Meninas, eu quero pedir que vocês orem nesse momento por mim. Pela nossa live. Primeira vez a Ruth. Olha só, quantas mulheres. Nossas lives sempre são pela manhã. Então a gente quando faz live à noite é tão bom a gente conhecer também as mulheres da noite, as mulheres que estão aqui à noite, né? Sejam todas bem-vindas, ó, palmas, tocantins. Irmãos, vamos orar? Vamos orar, porque eu sei que o Pai já vai começar a ministrar o nosso coração a partir do momento que nós convidamos Ele para estar aqui conosco nesse momento. Eu sempre digo que nós não entramos na presença de Deus. Meu amado, o véu foi rasgado. A presença de Deus, ela não está presa a um templo. A presença de Deus não está mais presa lá no lugar santo dos santos, escondido, onde somente uma pessoa pode entrar. Jesus veio para que nós não tivéssemos que entrar na presença dele, mas para que ele fosse um conosco, para que a presença dele habitasse aqui, mas habitasse aí contigo também. Mas nesse momento nós iremos juntas pedir que assim como ele está conosco, ele venha falar conosco nesse momento. Vamos orar? Senhor meu Deus, ô Jesus, nós te convidamos. Tu és o nosso convidado de honra nessa noite. A tua santa palavra vai ser ministrada, Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado, aquilo que o Senhor tem me ensinado, me dirigido, Pai. Mas eu peço, Senhor, que eu seja somente, Senhor, a entregadora nessa noite. Que eu venha desaparecer, mas que a tua palavra, que a tua presença, que a tua unção, que o teu poder venha aparecer, Pai. Que o Senhor venha falar com cada um. Pai, estão aqui as tuas filhas. Estão aqui, Senhor, as meninas dos teus olhos. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor venha, Pai, como uma brisa suave nessa noite, que nós possamos sentir como se fosse aquela garoa, aquela chuva fininha, gostosa que a gente sente na pele e que a gente sabe que está caindo. Oh, Pai, eu peço que tua presença seja assim nessa noite no meu lar, no meu coração, na minha pele, que o Espírito possa testificar que o Senhor está aqui comigo, mas que o Senhor também testifique na vida dessa mulher, Deus, que me vê, que me escuta nesse momento. Que a tua presença também seja palpável, que ela possa te sentir, que ela possa saber que é o Pai que está falando com ela nessa noite. Pai, nós estamos aqui como umas meninas, como umas crianças que estão dizendo, fala, Pai, porque nós queremos te ouvir. Pai, porque nós precisamos nesse momento te ouvir. E o Senhor sabe, Pai, que nós estamos aqui com o coração aberto, com a mente aberta, porque nós queremos a tua presença e a tua palavra. Assim eu te entrego, Deus, toda a direção, mas eu também oro, Pai, que o Senhor vá tocando na nossa conexão, em nome de Jesus. Que o Senhor vá tocando em cada lar, Deus. Vá repreendendo, Senhor, toda a inquietação, toda a confusão, toda a distração, tudo aquilo que quer, Senhor, que a tua palavra não prospere, em nome de Jesus, caia por terra nessa noite. Mas em nome de Jesus nós declaramos que a tua palavra vai prosperar, vai criar, Senhor, ali raiz em nós.
e vai fazer tudo em nome de Jesus que lhe apraz nessa noite. Que nós sejamos um solo fértil, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Eu quero, estar saudando todas que entraram depois, todas vocês que entraram. Meu Deus, já começou, meninas, né? Quero saudar todas vocês que entraram enquanto estávamos orando, com a paz do Senhor. Sejam todas bem-vindas. Irmãs, quem está com a Bíblia, vocês lembram do nosso combinado no estudo bíblico? Como que a gente estuda? Como que deve ser um estudo bíblico? Não somente quando a Denise está aqui, né, meninas, ali ministrando. Ô, Vanessa, boa noite. Mas a gente deve pegar papel e caneta para a gente estar anotando o que Deus está ministrando, por causa da nossa memória visual, por causa que a gente vai absorvendo coisas que talvez não são faladas, mas aqueles insights, poderosos que Deus vai nos dando, que Deus vai falando somente com você, que o Espírito vai testificando. E nós fazemos, irmãs, assim como os ali, a Bíblia fala dos bereanos, que Paulo chegou e ministrava, e o que eles faziam? Eles ficavam ali, conferindo o que Paulo dizia, se era o que estava escrito na palavra. Então, irmãs, eu peço que vocês abram a Bíblia. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre Neemias, aqui na minha Bíblia. Neemias, irmãs, eu estarei deixando aberto. Neemias depois de Esdras. Abram em Neemias. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o livro, sobre a história dele. O nosso título hoje, irmãs, da mensagem de hoje é Quem você é em tempos de crise. Nós vamos falar sobre posicionamento. Essa palavra não vai acabar hoje. Começa hoje o nosso estudo bíblico. Sexta-feira nós estaremos falando ali sobre intercessão, aprendendo como Neemias, essa parte espiritual também, irmãs. Então nós já vamos começar lendo, meninas, ali em Neemias 1. Eu quero estar lendo alguns versículos com vocês. Peço o retorno, tá, meninas? Se o som fica baixo, se vocês não me ouvirem, que vocês compartilhem também, vão compartilhando os comentários, uma ajudando a outra, uma comunicando com a outra, porque a live não é da Denise. A live é de Jesus. A live é nossa, é Jesus com as amigas, então não é sobre mim. Eu sei que vocês têm se comunicado, uma conversa com a outra, uma pede oração para outra, e esse é o propósito. A gente está aqui com esse propósito de uma ser bênção na vida da outra. Neemias 1 começa dizendo assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no ano de Quisleu, no ano 20º. Estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele, e também alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e pelos que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Versículo 3, Neemias, capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, em grande desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Até aqui, irmãs. Nós continuaremos, tá, meninas, ali fazendo, alguns versículos mais pra frente, mas eu quero fazer uma pausa pra gente já começar entendendo um pouquinho. Ótimo, Vanessa, Neemias 1. Se alguma de vocês puder, meninas, colocar o título da live, por favor, Deixa eu pegar aqui, Quem você é em tempos de crise? Para eu estar fixando ali no comentário. Meninas, olha só, vamos entender um pouquinho o tema central do livro de Neemias. O livro de Neemias, Neemias e Esdras, eles têm um tema central que nunca vai fugir, tá, irmãs? Assim, pra gente entender e não esquecer mais. Esse é o propósito, a gente aprender e a gente não esquecer mais. O grande propósito desse livro, e o que fala e o que nos ensina, é sobre a volta do povo judeu da Babilônia. Então Esdras, ele fez ali uma grande reforma espiritual. Esdras é como se fosse o sacerdote dessa reforma espiritual, da volta dos exilados para a Babilônia. Da Babilônia para ali o povo judeu, para Jerusalém. E Neemias, ele entra como um governador, como um político, como um grande líder daquele povo. Mas nós vamos até estar estudando mais a vida de Neemias. Isso não ausenta Neemias de ser um grande líder, mas também um grande homem de Deus.
Então eu sei que eu estou falando com muitas mulheres que são líderes na sua casa, são líderes no seu ministério, são líderes da sua família. Todas nós somos chamadas para liderar, influenciar. E isso não nos ausenta da nossa vida espiritual. Nós termos ali visão, discernimento, sabedoria, inteligência, isso é muito bom. Mas a graça de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a unção de Deus, ela nunca é demais. Ela nunca vai ser menor do que a inteligência humana. O que Deus nos dá nunca é menor do que cargo, status, posição social, política, terrena. Então que nós possamos tomar posse, que Neemias sim, ele tinha ali um grande legado de liderança. Mas antes de ser líder, Neemias era um homem de Deus. Então o tema central é essa volta do povo judeu, após 70 anos de cativeiro. Esse livro, irmãs, ele é tratado até mesmo como um manual de restauração. Restauração do quê, Denise? No livro de Neemias nós vemos restauração da família, nós vemos restauração da sociedade, nós vemos restauração da política, nós vemos restauração da religião. Por quê? Porque o templo estava destruído. Nós vemos também restauração do quê? Das leis. Porque quando diz ali as portas estavam queimadas, os julgamentos, irmãs, as leis daquela época, os julgamentos eram feitos nas portas. Então aquele povo estava até mesmo sem juiz, estava até mesmo sem justiça. Era como se aquele povo tivesse abandonado. Então Neemias ali, ele vai falando sobre tudo isso, sobre restauração na nossa vida, na nossa família, na política, na sociedade, na igreja. Então eu já quero deixar uma dica, você que precisa de estratégia, de liderança, de restauração, de posicionamento, leia Neemias. Leia Neemias, é um livro muito rico, muito rico. E também, irmãs, é considerado um manual de liderança. Nós teremos uma aula somente para falar sobre as lições de liderança de Neemias. Neemias, ele teve uma visão de líder muito à frente do seu tempo, irmãs. Muito à frente. Vai sim, Maria Fernanda. Se Deus quiser, vai ficar gravada, né, irmãs? Então, irmãs, assim, ó, para a gente entender o que o livro de Neemias fala sobre isso. Liderança, história, né, do povo voltar do exílio da Babilônia e o contexto de como aconteceu essa reforma espiritual, de como aconteceu a reconstrução dos muros de Jerusalém e a reconstrução do templo. É basicamente isso que o livro de Neemias fala. Hoje o nosso personagem da Bíblia que nós estamos estudando, né, esse ano, os personagens bíblicos, nós estaremos iniciando falando sobre a vida de Neemias. Paz, Crisley, boa noite. O que significa o nome Neemias? O nome Neemias é aquele que consola. Também tem outro significado que é aquele confortado, consolado por Deus. Esse é o grande significado do nome Neemias, irmãs, né? A gente já falou aqui que os nomes ali judeus, os nomes lá de Israel, até mesmo hoje, até mesmo toda aquela região na Palestina também, todo nome é dado com um significado. Então, quando a gente vai para lá, até mesmo os guias perguntam o que significa o seu nome. E Neemias, ele estava na Babilônia, provavelmente Neemias nasceu em exílio babilônico, mas o nome dele era alusivo a Deus. O nome de Neemias significa aquele que consola. Neemias estava no palácio, como nós começamos lendo aqui, ele estava ali no palácio. Neemias era copeiro, irmãs, copeiro. Nós vamos ler ali no versículo 4, que ele começou a chorar quando ele soube das notícias, e ele foi servir o rei, ele estava com um semblante muito triste. E ele diz, em todos esses anos, eu nunca me apresentei ao rei triste. O que era o copeiro? Não era apenas um garçom, vamos assim, se fosse hoje, né, na nossa cultura, talvez a gente pensaria, Neemias era apenas um garçom. Não. Naquela época, o copeiro do rei, ele experimentava os alimentos antes do rei, para que não ocorresse risco ali de um envenenamento, o risco, né, irmãs, ali de um ataque para que o rei morresse. Ele experimentava as bebidas, mas também a história diz que o copeiro era um conselheiro.
Era alguém de confiança. E aqui o que tudo indica, quando ele diz ali que estava o rei e ao seu lado estava a rainha, no capítulo 1 de Neemias, tudo indica que Neemias tinha ali uma posição de intimidade com eles. Porque ele não estaria ali, né, com a rainha e com o rei juntos se ele não tivesse intimidade. Então nós vemos até pelo diálogo que o rei tem com Neemias, que Neemias tem intimidade com o rei. O rei olha para Neemias e já pergunta: o que você tem? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? E eu meditava, irmãs, quantas vezes nós não estamos assim, na presença do rei, juntas com o rei, temos intimidade com o rei. E o rei é o nosso Deus, é o nosso Jesus, é aquilo que Deus está ministrando ao teu coração. E o rei está te perguntando: filho, o que você tem? Filho, o que você precisa? Filha, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por ti? E nós não temos a direção, a sabedoria e a sensibilidade de Neemias. Nós não falamos nada. Ou nós ficamos, está tudo bem, ou nós não pedimos, ou pior, nós não conhecemos o rei fiel, assim ó, amoroso, misericordioso, bondoso que nós estamos servindo. Então, meninas, ali, esse cargo era de confiança. E eu quero que vocês prestem bem atenção comigo. Neemias, ele estava ali no palácio. Com certeza, até mesmo pelo cargo que Neemias tinha de influência ali naquele palácio, Neemias tinha luxo. Neemias tinha conforto. E aí o que acontece? Né? Neemias estava no palácio, mas o seu coração não estava lá. O que Neemias faz, irmãs? Ele ali pergunta. Nós lemos aqui no versículo 2. Quem entrou agora, tá, meninas? Neemias capítulo 1, versículo 2. O que ele diz ali? Que veio um dos seus irmãos, algumas traduções dizem os meus primos, os parentes vieram de Jerusalém, ali para aquela região, e Neemias viu eles. E Neemias perguntou: o que está acontecendo em Jerusalém? Como estão os meus conterrâneos? Como estão o meu povo? O que está acontecendo lá? E o que os parentes falam? A cidade está numa pobreza. Os muros estão devastados. Não há religião, não há lei. Começam a contar a verdade, irmãs. Então ali Neemias, naquele momento, ele está no palácio, mas o coração dele começa a se voltar para Jerusalém. O coração de Neemias começa a sofrer pelo povo. O coração de Neemias começa a entender o que está acontecendo lá. Eu quero abrir um parênteses, né, para a gente entender bem a história de Neemias. Neemias talvez não conhecia Jerusalém, porque a história indica que Neemias nasceu em exílio babilônico. Então Neemias estava ouvindo falar de uma cidade que talvez ele não teria nem colocado os pés. Neemias estava ouvindo falar de um templo que ele nunca cultuou, que ele nunca foi. Neemias estava ouvindo falar de uma religião que ele conhecia somente de ouvir falar, porque ele não tinha estado naquele lugar de adoração verdadeira. Então, irmãs, ali eu meditava, assim, o Senhor falava muito comigo: onde está o meu coração? Quantas vezes nós estamos no palácio e o nosso coração não está em Deus? O nosso coração não está com as pessoas que estão precisando de ajuda. O nosso coração não está onde está o coração de Deus. Onde está o nosso coração? O nosso coração está aonde Deus estaria. Nós estamos aonde Jesus estaria. Irmãs, eu sou do Sul, do Rio Grande do Sul, quem não me conhece. E teve uma pastora que a gente se conhece pela internet, e ela é de uma cidade do interior aqui. E quando deu aquelas enchentes, quando foi muito triste, irmãs, muito triste. Tu vê amigos, pastores, familiares perder tudo, foi muito triste, um clima de luto no estado. E eu lembro que um dia ela postou uma foto que ela estava com uma calça ali de limpeza, uma bota de borracha, e eles estavam lavando uma igreja, e não era a igreja dela. Eles estavam lavando uma igreja lá do interior, uma igrejinha. E ela colocou aquela foto que alguém tirou dela limpando, e ela colocou assim: Senhor, me ensina e me ajuda
estar aonde tu estarias se você estivesse na terra. Irmãs, aquilo começou a queimar no meu coração. Porque eu disse assim, se Jesus estivesse aqui, aonde ele estaria? Será que ele estaria no shopping? Será que ele estaria num palácio? Será que ele estaria numa live? Será que Jesus estaria num show? Será que Jesus estaria no microfone? E eu vendo aquela igreja toda suja, toda quebrada, no meio daquela lama, e eu olhando aquela mulher lá, eu olhei e disse assim, Jesus, eu sei que o Senhor estaria lá. Eu sei que o Senhor estaria lá com quem está sofrendo. Eu sei que o Senhor está lá no meio da lama, no meio da sujeira. Eu sei que o Senhor está lá com os enlutados. Então, irmãs, que nós venhamos, né, em nome de Jesus, sabe? Que em nome de Jesus eu e você venhamos orar por isso, Senhor, que o meu coração não esteja no palácio, que o meu coração não esteja nessa casa, que o meu coração não esteja nas minhas roupas, que o meu coração não esteja nesse cargo, que o meu coração não esteja no meu status, mas que o meu coração venha estar aonde Jesus estaria se estivesse pisando na terra, porque Jesus está na terra, irmãs, Jesus está, mas onde ele estaria fisicamente se ele estivesse hoje conosco, que em nome de Jesus eu e você possamos estar. Então, irmãs, nós não podemos esquecer isso. Neemias, ele estava no palácio, mas o coração dele começou a pulsar, está em Jerusalém. Versículo 13, irmãs, olha o que estava acontecendo. Aqueles que estão lá no cativeiro, né, que não estão na província, eles passam por sofrimento, eles passam por humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas estão destruídas pelo fogo. Olha o que estava acontecendo. Esse povo, irmãs, eles estavam cercados de inimigos. Nós vamos estudar sobre Sambalate, Tobias, Gesem. Eles estavam cercados de povos ali que não queriam a reconstrução daquela cidade. Eles estavam cercados pela fome, pela miséria, pela humilhação. Eles estavam cercados pelo desânimo. Onde é que está Deus? Onde é que está o nosso Deus que disse que nos espalharia? Mas se meu povo clamar, se humilhar e orar e me buscar de todo o coração, eu sararei a sua terra, eu o buscarei, restaurarei. O povo não estava vendo as promessas, o povo estava desamparado aos olhos deles, fisicamente. Tanto é que Deus levanta Zacarias, Deus levanta Ageu, Deus levanta outros profetas nessa época para começar a animar o povo, para eles reconstruírem o templo, irmãs. Então Neemias, ele começa a ouvir falar de uma cidade assim. Deus não dá para Neemias uma cidade com pessoas cristãs, com pessoas que estão ali fervorosas, com pessoas que estão a mil pelo Brasil com vontade de fazer a obra, com pedreiros excelentes, arquitetos, engenheiros, não. Olha o que Deus coloca no coração de Neemias. Eu quero que você pense comigo, irmãs. Porque às vezes a gente acha que Deus vai nos dar um trabalho, uma missão, uma pessoa para a gente cuidar. E a gente acha que vai ser tudo perfeito. A gente acha que Deus vai nos dar um trabalho que não tem problema. A gente acha que Deus vai nos dar uma pessoa que é uma bênção, que vai ser um Barnabé, que vai ser um Paulo, que vai ser ali uma pessoa que vai ombrear a nossa causa. Mas não. Muitas vezes Deus está falando contigo, Deus está falando comigo, eu vou te colocar em cidades assim. Cidades que aos teus olhos você não vê trabalho. Cidades que aos teus olhos você pensa, meu Deus, os muros estão derrubados. Pessoas que talvez você pensa, nossa, eles não têm capacidade, eles não são pedreiros, eles não são construtores. Minha amada, a obra é do Senhor. A obra não é nossa. Talvez eu e você um dia já fomos essa cidade quebrada. Já fomos essa cidade falida, já fomos esses muros quebrados, rachados ali no pó. Que nós, em nome de Jesus, não venhamos olhar para as pessoas, julgar a obra, julgar tudo aquilo que Deus está colocando ao nosso coração com os olhos humanos. Que nós venhamos fazer como Neemias, olhar para Deus, olhar para Deus. Então, meninas, ele deve ver tudo isso em Jerusalém. E o que acontece? Olha a pergunta de Neemias. Olha só, meninas. Ó, quem colocou? Eu estou vivendo isso. Uma de vocês colocou isso. Eu estou vivendo isso. Irmãs, olha só. Amém. Amém, Kesley. Amém. Em nome de Jesus, que nossos olhos, irmãs, estejam em Deus.
Meninas, olha só. Neemias, ele pergunta: como está Jerusalém? O que aqueles homens fazem? Aqueles homens respondem. Prestem bem atenção que isso é muito profundo. Nós temos uma cultura aqui no Brasil. Nós temos uma cultura, no teu estado eu sei que você tem, aqui no meu estado a gente tem. A gente dá bom dia. Bom dia, boa tarde. Como é que você tá? Vocês viram? Bom dia, boa tarde, como você está? Como que você tá? Eu gosto muito tem gente de Minas aí. Tem gente de Minas. Tem umas mineiras que eu amo, que são mulheres ali do meu coração, que eu acho tão legal quando eu falo com elas, ou por atendimento, ou às vezes por áudio, que eu digo assim, é tão gostoso que mineira fala assim, pelo menos as que eu conheço, né? Denise, você tá boa? Ai, irmãs, coisa mais boa ouvir isso, assim. Denise, você tá boa? Eu acho, porque a gente sempre pergunta aqui, você tá bem? Ó, então, irmãs, é nossa cultura. A gente fala assim, a gente não dá só boa noite, a gente não diz só oi, a gente não desfaz o Senhor. É uma questão de educação. Mas eu quero dizer pra você quantas vezes nós perguntamos, você está bem? Você está boa? Mas nós não queremos ouvir a verdade. Nós não queremos que aquela pessoa venha contar que está faltando dinheiro. Nós não queremos que aquela pessoa venha contar que ela tá doente, que o marido tá mal, que ela tá cheia de conta, que ela não tá dormindo. A gente quer que ela diga que ela tá bem, a gente e você, como é que tá? A gente tá bem e cada uma segue o seu caminho. Quantas pessoas nós não perguntamos, você está bem? Mas nós não queremos nem ouvir a resposta. Quantas vezes eu e você não estamos bem? E alguém pergunta, como você está? Você está boa? E você diz, eu estou bem. Mas lá no fundo, você sabe que você está quebrada. Lá no fundo você sabe que você está dizendo assim, Deus me socorre. Você lá no fundo está orando e pedindo, Pai, que ela veja que eu não estou bem, me dê um colo. Que ela veja que eu não estou bem e peça para orar por mim. Que alguém veja que eu estou pedindo socorro, mas eu estou sorrindo. Que alguém veja que eu estou gritando que eu estou bem, mas eu não estou. Quantas vezes nós andamos assim? Quantas vezes, ó, o irmão auxiliador está dizendo, é bem desse jeito. Porque muitas vezes nós estamos assim, eu tô bem, como é que você tá? Tá tudo bem? A gente não tá. A gente tá chorando e andando, chorando na cama. A gente tá no WhatsApp muito bem, ali a fotinho do perfil maravilhosa, mas a gente tá com a cara desse tamanho inchada, não querendo aparecer, querendo se esconder. Então, irmãs, ali Neemias, olha a sensibilidade desse homem, que em nome de Jesus eu e você venhamos receber essa sensibilidade, porque é do Espírito Santo. Ele perguntou, mas ele quis ouvir a resposta. Ele perguntou, mas ele se importou com a resposta. Ele perguntou, mas ele prestou atenção na resposta. Porque às vezes se a irmã começar a contar tudo que ela tá passando e o problema nós não temos nem tempo para ouvir. Coitada da irmã, ela vai falar, a gente não tem nem tempo para ouvir, para ajudar, para orar, para nada, porque tá todo mundo correndo. Todo mundo correndo. E outra coisa, ninguém mais quer parar para ouvir. As pessoas querem parar para falar. Falar dos problemas, falar, né, irmãs? Então Neemias, ele para ouvir. Ele ouviu a resposta enquanto aqueles homens começaram a contar tudo o que estava acontecendo. Neemias viu o chamado. Eu quero falar com mulheres aqui, irmãs, que muitas vezes o Senhor você tem questionado, tem dito assim, Deus, qual é o meu chamado? O Senhor falou muito comigo isso, irmãs. Que tem mulheres que se perguntam, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Como que Deus vai me usar? E Deus falava, eu estou fazendo como Neemias. Eu tenho colocado mulheres para você cuidar, eu tenho colocado mulheres falar dos problemas, eu tenho colocado pessoas para te falar o problema, para você ajudar, para você ser a solução, para você alumbrar, para você orar. E você ainda pergunta qual o teu chamado? Irmãs, eu sei que é uma palavra de exortação, mas a gente não é
ali um depósito de problemas. Deus muitas vezes está permitindo chegar problemas aos seus ouvidos. Deus está permitindo chegar pessoas com problemas. Deus está permitindo chegar pessoas com casamento fracassado. Deus está permitindo chegar pessoas feridas. É porque você tem algo de Deus para ajudar. É porque você tem algo de Deus para consolar. É porque você tem uma palavra do Senhor para compartilhar. Só que nós ficamos em busca, às vezes, de outro propósito, de outro ministério, de outra pessoa. Como eu falei para nós aqui, a gente vê Jerusalém como está, a gente não quer. Deus, essa eu não quero. Eu quero a do templo, eu quero a de Davi, eu quero a Jerusalém de Salomão, que era rica, que era, próspera, que as taças eram de ouro, que bronze era ali como se fosse nada, porque era muito comum. Então, minha amada, pare de perguntar para o Senhor qual é o meu propósito e comece a prestar atenção nas perguntas que você está fazendo. Comece a prestar atenção nas pessoas que Deus está colocando no seu caminho, que estão pedindo socorro. Comece a prestar atenção quando você levanta na cama o que vem no seu coração, porque o Espírito Santo testifica a respeito do nosso chamado e do nosso propósito. E eu quero dizer mais, você que diz que não tem propósito, você diz que não sabe sua missão, olhe para Deus, porque Ele está falando contigo, Ele está dizendo, você foi chamada, você foi escolhida, mas você não está obedecendo a minha direção. Eu estou falando. Irmãs, Deus estava falando com Neemias. Deus não apareceu numa visão. Deus não apareceu ali, mandou um anjo e disse, Neemias, eu quero que você vá para Jerusalém. Deus muitas vezes não vai chegar na nossa casa, bater na porta e dizer assim, eu quero que você ore pela vizinha. Mas Deus vai te colocar, você vê os problemas da vizinha, você vê o sofrimento da vizinha, você vê a tristeza da vizinha, para Deus dizer assim, dobra o joelho e ora. Olha para ela e abençoa. Levanta as mãos para a casa dela e diz, Deus, que essa mulher te sirva, que essa mulher seja liberta, que essa família conheça a verdadeira salvação. Irmãs, nós espiritualizamos demais. Nós queremos anjo, nós queremos fumaça, nós queremos, que nem Isaías, que Deus nos leve para o céu, nós queremos brasa de fogo. E Deus está dizendo, eu estou nas coisas simples. Eu estou fazendo lá como Elias, eu não estou no trovão, eu não estou no barulho, mas eu estou na brisa suave, eu estou na brisa suave. Deus está falando conosco, foi nossa oração, lembram? Deus, eu quero sentir uma brisa suave nessa noite, mas eu quero que seja o Senhor. Eu quero que seja o Senhor falando comigo, eu quero que seja o Senhor falando com a minha irmã. Nós oramos e nós pedimos. Então, irmãs, ali aquele homem começa a contar como estão as pessoas. E o coração de Neemias começa a ferver. O coração de Neemias começa a arder. Você que quando alguém fala de uma criança passando fome, de uma criança, seu coração queima. Deus não está te chamando para você ser uma intercessora dos orfanatos. Você que pensa nas prostitutas e o seu coração pede, clama, Deus me dá condições de ir lá ajudar, me dá condições de ir lá abraçar, me dá condições de levar o presente. Deus sabe que o seu coração está ardendo. Deus sabe que esse é o teu propósito. Mulher, escute a voz de Deus. Neemias começa a ouvir, irmãs. Já que Neemias 1, nós estamos em Neemias capítulo 1. Exatamente, Vanessa, sobre isso, irmãs. Então ali, Neemias pergunta. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Cuidado com o que você pergunta para Deus. Cuidado com o que nós perguntamos para as pessoas. Porque às vezes a pessoa vai falar e vai ser um chamado de Deus. Porque às vezes a pessoa vai falar e vai ser um propósito de Deus para a nossa vida. Porque a pessoa vai contar um problema e Deus vai estar dizendo, eu estou chamando você para ajudar. Então Neemias, ele pergunta, ele ouve a resposta e ele vê o chamado. Eu vou repetir, tá, irmãos? Eu sei que vocês estão anotando. Neemias pergunta, Neemias escuta e Neemias vê o chamado. O chamado das pessoas, não. Ninguém foi pedir ajuda para Neemias. Esses homens contaram o que estava acontecendo, eles não foram pedir para Neemias ajudar. Mas Deus estava colocando algo no coração de Neemias. Então, irmãs, ali, o que acontece? Eu coloquei para nós, cuidado com as suas perguntas. Curiosidade é diferente de preocupação.
E o Senhor ministrava algo muito profundo no meu coração. Cuidado com as pessoas que perguntam como você está, como é que está o seu casamento, como é que está teu trabalho, como é que está a sua vida. Comece a orar e perguntar para Deus: Deus, essas pessoas estão preocupadas, essas pessoas são pessoas como Neemias, que elas querem saber porque elas têm propósito, porque elas têm chamado, ou essas pessoas são curiosas. Deus está falando conosco, irmãs. Muitas vezes a gente fala demais. Muitas vezes nós abrimos o nosso casamento demais. Muitas vezes nós abrimos o nosso coração demais. Muitas vezes expomos nossos filhos para outras pessoas que não são pessoas preocupadas, são pessoas curiosas. Então eu vou até repetir. Curiosidade é diferente de preocupação. Eu quero orar nesse momento em nome de Jesus, que Deus venha te livrar. Que Deus venha dar livramento de pessoas curiosas na sua vida. Que Deus venha te dar livramento de toda pessoa invejosa. Que Deus venha te dar livramento de toda pessoa que quer saber da tua casa, da tua vida para fazer fofoca. Toda pessoa que Deus tá ali dizendo: se livra, é uma curiosa, não é uma pessoa preocupada. E eu quero orar também em nome de Jesus, que eu e você, em nome de Jesus, possamos ser mulheres preocupadas. Possamos ser mulheres que não querem saber da vida alheia por saber, para virar as costas e que deixem assim, e que andem assim, e que façam assim, e eu não tenho nada que ver. Que eu e você possamos ser mulheres que quando perguntam como você está, é porque antes Deus falou conosco. É porque Deus está direcionando. Manda mensagem para minha filha e diz para ela que você está orando. Manda mensagem para minha filha e diga para ela que você se preocupa com ela. Manda mensagem lá para aquela família e diz que você está sentindo falta deles no culto. Irmãs, Deus está falando conosco. Que em nome de Jesus, eu e você, porque às vezes nós falamos dos outros, mas que em nome de Jesus, nós, em nome de Jesus, venhamos ser essas mulheres preocupadas. Não curiosas. Eu quero saber por que a irmã sumiu, por que ela não tá. Não. Que Deus até nos livre dessas fofocas, irmãs, porque muitas vezes não é nem curiosidade, infelizmente é fofoca. Então eu coloquei pra nós, que a gente tem que cuidar isso. Porque muitas vezes nos falta empatia. Lembram que eu falei? A gente pergunta: como você está? Está tudo bem? O que está acontecendo? As pessoas às vezes contam. Mas empatia, o que é? Nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós procurarmos sentir a dor do outro. A gente se comover com a dor do outro. Neemias, ele era um homem que tinha empatia, irmãs. Neemias, eu vou repetir sim, não quero ser repetitiva, mas eu quero que a gente sinta. Eu quero que a história entre no nosso coração. Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias não conhecia o povo de Jerusalém. Neemias não tinha cultuado, conhecido o templo de Jerusalém. Mas ele se compadece com a tristeza dos seus irmãos. Ele se compadece com o que aquelas famílias estão passando. Humilhação, privação, fome. Quantas vezes, irmãs, a gente fica sabendo tanta coisa. Pessoas que estão na igreja. E infelizmente é tanta notícia ruim, é tanto escândalo, é tanta divisão, que parece que a gente nem sente mais nada. Parece que a gente está anestesiada. Parece que é um escândalo a mais, parece que é um roubando a mais, parece que é uma passando a perna no outro a mais. Que em nome de Jesus, eu e você venhamos ter esse coração como Neemias. Que a gente não venha lavar as mãos. Que a gente não venha pensar que a dor do próximo não importa. Que a gente não venha começar a julgar. Mas eles devem estar em pecado. Mas ela deve ter feito alguma coisa. Que nós possamos deixar a parte de juiz para Deus, Porque nem Jesus julgou. Então, irmãs, ali, versículo 2, ele diz assim, eu lhes perguntei. Aí eu coloquei para nós, que muitas vezes a gente não é assim. A gente pergunta, mas a gente não quer saber a verdade. A gente não quer ouvir o outro desabafar, a gente não quer saber dos problemas, a gente não quer pegar mais problemas. Tem pessoa que não gosta nem de ouvir, porque ela diz, não me conta problema, não quero saber. Então, irmãs, ali, olha só.
eu coloquei uma frase que eu achei muito legal, que diz assim, ó: você é responsável por aquilo que você sabe, por aquilo que lhe apresentam e pelas causas que chegam até você. Mas olha só, boa noite, eu acho que é Elza, né? Boa noite, minha amada. Olha só, eu e você somos responsáveis por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nos apresentam e por aquilo que chegam até nós. Como assim, Denise? A gente tem que sair, né, pegando as dores de todo mundo, resolvendo? Não. Em nome de Jesus, né? Nós não somos ali caçadoras de problemas e nós não somos esponja para resolver problema de todo mundo. Mas eu sempre digo, Deus, se isso chegou até mim, se eu não posso falar, se eu não posso resolver de alguma forma, se eu não posso ajudar, é para eu orar. É para mim interceder. É para me ajudar essa pessoa em oração. Irmãs, o que a gente não pode fazer é cruzar os braços. É muitas vezes ver uma pessoa sofrendo uma causa e a gente, não quer nem saber e nem orar. Ore, apresente para Deus. Saiba apresentar para Deus aquilo que você não pode resolver. Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, eu não posso ir, mas o Senhor pode. Exatamente, né? A gente lutar, que nem a Vanessa disse assim, diante de Deus, eu não posso fazer nada. Mas então que o Senhor interceda por essa pessoa, que o Senhor sustente essa pessoa, que o Senhor dê força para essa pessoa. Então, irmãs, assim, ó, se você não quer se envolver, eu coloquei aqui, tá, irmãs? Não faça perguntas. Porque se nós queremos saber se a irmã tá bem ou não e não queremos ouvir a resposta, por que a gente pergunta? Por que a gente vai na casa? Por que a gente pergunta da luta? Então a gente tem que começar a ter responsabilidade com o que chega aos nossos ouvidos, com o que nós estamos querendo saber. Porque, irmãs, eu estou falando com mulheres de Deus. Eu estou falando com mulheres que têm compromisso com Deus. Eu estou falando com mulheres de oração. Eu estou falando com mulheres que eu sei que entraram nessa live, ou que está chegando, ou que alguém marcou. Eu não sei como eu cheguei na sua vida, mas eu sei que eu estou chegando com um propósito. E essa palavra tem endereço, irmãs, e Deus está falando. Eu não permito que as coisas cheguem até você para você lavar as mãos. Eu não estou permitindo tanta luta, tanta coisa da vida dos outros para você fingir que nada está acontecendo. Eu estou permitindo chegar porque eu estou levantando intercessores, porque eu estou levantando pessoas que não estão se dobrando, pessoas que ainda estão procurando estar na brecha, pessoas que ainda dizem, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sei que Deus está falando conosco, irmãs, porque muitas vezes a gente que ora, a gente pensa que ninguém mais está orando. A gente pensa ali como o profeta disse, Senhor, só eu fiquei. E Deus está falando, não, há 7.000 que não se dobraram, há 7.000 que estão de joelhos. Não é só você que está na brecha, não é só você que está orando, minha filha, mas continua, não para, porque eu estou levantando um exército. Irmãs, o exército que Deus está levantando são de pessoas anônimas. Uma de vocês colocou mulheres improváveis para o mundo, mas mulheres disponíveis para Deus. Mulheres que estão no palácio, mas o coração está em Jerusalém. Mulheres que estão trabalhando, mas o coração está com as almas. Mulheres que estão dentro de casa, fazendo o seu serviço, cuidando do seu lar, mas estão orando, intercedendo pelas pessoas que estão no poder. Essas pessoas que Deus está procurando. Essa pessoa que Deus está procurando. Mulheres que estão com o coração aonde Jesus estaria se estivesse aqui na terra em carne e osso, irmãs. Então eu coloquei para nós aqui também o verdadeiro poder, irmãs, não está em reconhecer uma dificuldade. Neemias, ele reconheceu a dificuldade. Quantos ali não reconheceram a dificuldade que Jerusalém estava passando, que o povo estava passando? Mas o problema não é a gente reconhecer onde é que está a dificuldade, irmãs. Mas o poder, irmãs, está quando nós tomamos uma iniciativa de fazer a diferença. O verdadeiro poder não está em reconhecer uma dificuldade, uma necessidade. O verdadeiro poder está em tomar uma iniciativa para fazer
a diferença? Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que diz assim: o conhecimento de uma necessidade te torna responsável por fazer algo por ela. Então, irmãs, quando nós começamos, quando alguém te fala um problema, quando alguém abre o coração, quando você entra numa live como essa, e você talvez vê uma irmã dizer assim: ora pela minha família, ora pelos meus filhos. Quando você vê alguém na igreja dizendo assim: irmãs, ora para que eu tenha um emprego, ore para que lá em casa eu consiga pagar as contas. Irmãs, isso em primeiro lugar foi permissão de Deus chegar aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, para que a gente possa fazer alguma coisa. Não para que a gente fique sabendo: ah, tá, mais um problema, descarto. Ah, mais uma preocupação, descarto. Ah, mais um pedido de oração. Eu me lembro uma vez que uma irmã disse assim, ó: não coloque mãozinha no grupo de oração se você não orar pelaquela causa. Nossa, irmãs, eu fiquei com uma vergonha, porque eu não orava. Ah, a irmã pediu uma oração, eu ia lá e colocava a mãozinha no grupo de oração. Outra irmã pediu oração, eu ia lá e colocava a mãozinha e dizia assim, amém. Só que depois, lá na noite, ou quando eu fosse orar, irmãs, que eu lembrava, às vezes, do grupo de oração da igreja, que eu lembrava, ou às vezes nem lembrava. E a irmã, aquele dia que ela falou isso: não coloquem a mãozinha por causas que vocês não estão orando, pedido que vocês não estão apresentando. Irmãs, eu tomei aquilo como se fosse assim, um aprendizado de Deus. Deus, eu só vou colocar a mãozinha, nem que seja na hora, nem que seja na hora. Deus, toma essa causa em tuas mãos. Porque depois a gente esquece, depois a gente não ora, depois o problema do outro passa. Mas passa porque não é o nosso problema. Passa porque não são os nossos filhos. Passa porque não é o nosso casamento. Passa porque não é a nossa família, irmãs. Então Neemias, ele vendo toda essa dificuldade, ele não ficou ali, ah tá, mais um problema, não. Neemias queria ser útil. Eu sei que eu estou falando com mulheres aqui que querem ser útil na obra de Deus. Mulheres que estão vendo ali situações, mulheres que estão vendo circunstâncias, estão com o coração ardendo como Neemias estava, dizendo: Senhor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar. Senhor, eu queria poder ter mais condições para ajudar. Deus, eu queria morar mais perto. Deus, eu queria ter um carro. Deus, eu queria ter mais condições financeiras. Deus, eu queria ter mais saúde. Eu sei que eu estou falando com mulheres assim, irmãs, assim, mulheres que o coração está queimando como Neemias. Deus, eu quero ser útil nessa grande obra. Eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo. Então, irmãs, ali, como que nós estamos? Como você está nessa grande obra? Os dias de Neemias, irmãs, não está longe dos nossos dias. Pessoas humilhadas. O governo, né, irmãs, não vamos nem falar. A gente deve orar pelo nosso governo. As leis distorcidas, o que era errado está certo, o que está certo é errado. Uma depravação, os cristãos cada vez mais desprezados, cada vez a gente é mais louco, cada vez o que a gente prega, o que a gente acredita tem menos crédito, tudo é religiosidade. Então, irmãs, assim, ó, Deus, Ele está falando conosco, assim como foi com Neemias, não são tempos diferentes daquela época. Então eu coloquei para nós, né, quem você é no tempo de crise. Mas eu coloquei 3 estratégias que Deus está dando para mim e para você em tempos de crise. Se você está passando por uma crise, se você conhece alguém que está em crise, se você sente assim como eu, Deus, o nosso país está em crise, a nossa igreja está em crise, as pessoas estão em crise, as pessoas estão feridas. Irmãs, ali em primeiro lugar, sabe, que eu aprendo com Neemias assim sobre crise, é buscar recurso em Deus. Versículo 4, Neemias 4 diz assim, ó: quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Eu passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãs, eu não sei vocês, mas tem notícias
pra gente ficar sabendo, irmãs, que não tem como a gente não chorar. Não tem como a gente ver, vocês sabem do que eu estou falando, né? Nos últimos acontecimentos, você vê que o assassinato tá liberado. Você vê que espiritualmente está entrando muita maldição. Você vê que Neemias 4, Fátima, capítulo 1, versículo 4. Você vê assim, ó, que o mundo espiritual está dando legalidade para legiões. Você vê que estão sendo coniventes com mulheres estragarem o seu psicológico, estragarem o seu corpo. E você não chorar. Você não sentir a dor dos inocentes. Não tem como você não sentir a dor, irmãs, de uma mãe que tem o filho nas drogas e você vê que eles estão legalizando, que está sendo uma coisa normal. Não tem como a gente olhar, irmãs, o nosso país, a terra como está, e não fazer como Neemias. A gente chorar, a gente se entristecer, a gente olhar e dizer assim, Deus, volta. Jesus, volta. Semana passada eu escutava aquele louvor, quem não conhece eu deixo, irmãs, volta logo Jesus, eu tô com saudade de casa. Volta logo Jesus. Volta logo Jesus, eu tô com saudade da minha casa. Então, irmãs, aqui Neemias, ele vê tudo isso e ele senta, e ele chora, e ele lamenta, e ele jejua. E ele começou a orar a Deus dos céus. Então, irmãs, assim, ó, se você não pode orar, se você não pode jejuar, preste bem atenção nisso, irmãs, assim, ó. Deus ministrou algo que eu quero falar com muito amor, mas com muita verdade. E Deus, assim, ó, me chacoalhou, sabe? Irmãs, oração e jejum ainda são estratégia. Oração e jejum ainda são o preparo que Deus usa. Tem pessoas trocando oração e jejum por faculdade. Tem pessoas trocando oração e jejum por cursos. Tem pessoas trocando oração e jejum por Bíblia. Tem pessoas trocando oração e jejum por ali Instagram personalizado. Irmãs, Deus falou muito comigo que o preparo do crente ainda é oração e jejum, que isso não mudou. Que não tem unção sem oração e jejum, que não tem revelação de Deus, revelação do alto, que não tem profeta sem oração e sem jejum, que não adianta falar bonito se não tem intimidade, oração e jejum, que não adianta ter o melhor cargo, o melhor carro, não adianta ser bonita, não adianta, tem que ter oração e jejum. O Senhor dizia, estão negociando oração e jejum. Voltou, irmãs? Voltou? Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Voltou? Obrigado, Giza. Voltou, né? Eu quero compartilhar com vocês uma frase que Deus me deu, tá, meninas? Que falou muito comigo. Que disse assim, ó. Se você não orar e jejuar, por mais que você esteja disposta como Neemias estava, você não está pronta para mim te usar. Muitas mulheres, irmãs, e eu quero dividir com vocês o que Deus falou muito comigo. Que muitas mulheres estão dizendo, eis-me aqui. Muitas mulheres estão, ali querendo abrir as portas. Muitas mulheres estão sedentas. Isso não é errado, minha irmã. Isso também queima no meu coração, já queimou muito. Mas eu quero te dizer que não adianta você estar dizendo sim, eis-me aqui, envia-me a mim, você está queimando. O que vai te preparar é jejum, é oração. Sem jejum, irmãs, e eu quero falar de novo, mas muito em amor. Eu não quero que essa palavra machuque, porque Deus não machuca, Ele abre a ferida, mas Ele cura. Ele abre a ferida, mas Ele abraça, Ele cura. A palavra de Deus vem confronta, mas ela vem com um bálsamo, ela perfuma, ela alivia. Ela deixa aquela dorzinha dolorida, mas em amor. Então, irmãs, eu quero dizer assim, muito em amor o que Deus falou comigo, porque
Eu posso dizer para vocês, eu também preciso orar mais, eu também preciso jejuar mais. Ontem mesmo, eu fui falar com uma irmã, pedi uma estratégia, e Deus disse para mim, você quer que está faltando jejum na... Voltou, meninas. Me ajudem a orar, mulheres, me ajudem a orar. Voltou. Amém, Kesley. Amém, Thalita. Obrigada, meninas. Obrigada pelo retorno. Me ajudem em oração. Nós já estamos acabando, mulheres. Me ajudem em oração. Que Deus nos ajude a acabar. Então, meninas, ali, sabe, ontem mesmo, irmãs, como eu falei pra vocês, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, se não caiu bem na hora. Eu estava preocupada ali, muito ansiosa, e conversando com uma irmã, e até muitas de vocês conhecem, irmãs, era com a irmã Floraci, que eu estava mandando uns áudios para ela, e quando eu estava falando com ela, Deus disse, jejum, tá faltando jejum, Denise. Então, irmãs, eu estou falando que o que eu fui confrontada, que não adianta a gente estar como Neemias, o coração queimando, disposta, chorando, lamentando, se não oramos, se não jejuamos. E eu quero falar em amor, como eu disse para vocês, cuidado, que às vezes a gente acha que curso, que Bíblia de estudo, que tal pessoa, que tal oportunidades. Mas, irmãs, vocês lembram, quem assistiu a live passada que eu falei das portas abertas, eu sei que vocês receberam a mensagem, quem abre as portas é Deus. Quem abre as portas, como diz lá em Apocalipse 6, eis que ponho diante de ti uma porta, que eu abro e ninguém fecha, e ninguém pode fechar. Deus está falando contigo, você precisa de jejum, de oração, não é de pessoas, não é de coisas que as pessoas estão usando para substituir, você está precisando de mim. É a unção, irmãs, é a oração, é o jejum que nos prepara. Em segundo lugar, o que eu aprendo, irmãs? Com Neemias diante de uma crise, eu aprendo que eu preciso saber pedir. Eu preciso saber pedir. Como isso, Denise? Vamos ler Neemias 2:4. Neemias capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó. E o rei me disse. Olha o que o rei disse. Calma, irmãos, né? Ó, Neemias capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó. Tá, irmãs? Falhou? Vocês voltou? Vocês estão me ouvindo? Acredito que estão, né? Então ali diz, né? E o rei me disse, que me pedes agora? Então olha o que Neemias faz, irmãs. Então eu orei ao Deus dos céus. Irmãs, Neemias estava triste. Neemias falou para o rei que ele estava triste por causa do povo. E aí o que acontece? O rei pergunta, o que eu posso fazer? O que tu quer, Neemias? Neemias fala da carne? Não. Neemias vai novamente orar. Irmãs, a história, tá? Olha só, a história diz que do capítulo 1 ao capítulo 2, aonde Neemias se apresenta para o rei e pede recursos, cartas, que envie soldados com ele. A história diz que Neemias passou 120 dias orando, jejuando e lamentando por Jerusalém. Neemias passou 120 dias pedindo estratégia para o Senhor. Então, irmãs, muitas vezes o que eu aprendo, sabe? Eu aprendo ali, ó, que a gente ora e Deus vai enviar pessoas para nos ajudar, mas a gente tem que ter sabedoria e pedir para Deus, Deus, o que eu peço? Como me expressar? O que eu preciso? O que o Senhor quer, irmãs? Então ali, né, Neemias, ele ora, irmãs. Por quê? Porque é Deus que dá sabedoria.
Porque é Deus que dá o poder, porque é Deus que abre as portas, porque é Deus quem capacita, porque é Deus quem vai usar o rei para ali ajudar e abençoar Neemias, irmãs. Se Deus não tivesse ali, o rei não teria sido com Neemias. É Deus que vai vencer os inimigos de Neemias. É Deus que vai reconstruir os muros. É Deus que vai ali fazer confusão ali entre Tobias, Sanbalat e Gesem para os planos deles se frustrarem. É Deus que vai sustentar Neemias sobre opressão para fazer aquela obra. Serão reconstruídos em 52 dias o muro de toda uma cidade, irmãs. Então não adianta a gente querer dar uma ajudinha, fazer as coisas se Deus está dizendo assim, ó, minha filha, eu vou colocar pessoas para te ajudar, mas ore para mim e peça, porque eu vou te dar direção, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar recurso. E eu quero dizer mais, irmãs. Eu quero dizer, teve uma de vocês aqui, que eu até falei essa palavra essa semana. Não se assuste. E eu sei que eu estou falando isso da parte de Deus. Não se assuste se Deus colocar pessoas que não são da mesma religião para te abençoar. Não se assuste se Deus colocar pessoas ali como o rei Atarxerxes, pessoas de influência, pessoas ricas para olhar para você, você pequena, e dizer assim, olha, o que você precisa, o que você quer, eu quero te abençoar, eu vou fazer algo pela sua família. Porque muitas vezes nós, eu e você, colocamos expectativas em pessoas, mas Deus usa quem Ele quer e como Ele quer para te abençoar. Irmãs, meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Deus é lindo se Ele quer te abençoar, irmãs. Ele usa quem Ele quer, o recurso vem da onde a gente menos espera. Deus está dizendo, não coloque expectativas em pessoas, coloque as expectativas em mim, minha filha, porque quem te abençoa sou eu. Quem te abençoa sou eu, não são as pessoas. Então, irmãs, pra gente terminar, tá? Terceiro lugar, quem somos nós nesse tempo de crise? Em primeiro lugar, anotem aí, nós somos as mulheres que oram, que lamentam, que sentam e choram em pé. Voltou, meninas. Deus querido. Voltou, mulheres. Voltou. Espero que sim. Voltou, ótimo. Obrigada, Lúcia. Mas eu vou repetir, tá? Nós somos as que oram, lamentam e choram quando vem um problema. As que escutam o problema, mas as que fazem alguma coisa. Em segundo lugar, nós somos as que oram, que jejuam e que recebem a estratégia do alto. As mulheres que não colocam expectativas em denominações, em religião, em pessoas, mas que colocamos as nossas expectativas em Deus. E em terceiro lugar, e último, tá, irmãs? Nós somos mulheres corajosas e mulheres de atitude. Atitude, em nome de Jesus, mulheres de coragem, fortes e corajosas, e mulheres ousadas. Mulheres usadas por Deus, mas mulheres ousadas também, tá, meninas? Mulheres usadas e ousadas em Deus. Então, irmãs, olha só, o que nós aprendemos com Neemias, tá? Ele precisou, em primeiro lugar, de coragem. Largar o palácio, largar a posição, largar o conforto, largar o status e ir para uma cidade que ele nem conhecia. Ele precisou de coragem para se colocar na mão de Deus. Porque Deus estava pedindo, irmãs, uma grande missão. Lembram que eu falei para vocês, irmãs? Vocês ouviram, vocês estão comigo desde o começo. Deus não deu uma cidade rica. Deus não deu um templo como o de Salomão. Deus não deu uma cidade estruturada. Irmãs, olha a grande missão que Deus colocou na mão de Neemias. Olha as pessoas que Deus deu para Neemias cuidar.
Então Neemias precisou de coragem para dizer sim para Deus, para se colocar na mão de Deus. E eu quero dizer para você, Deus está dizendo, minha filha, tenha coragem para ser usada por mim, para se colocar na minha mão, para eu fazer a grande obra na tua vida, para eu fazer a grande obra através da tua vida, para mim fazer a grande obra no teu ministério, na tua casa, na tua descendência, no teu legado. Mas muitas vezes, irmãs, nós temos essa coragem. Deus me envia, Deus me comissiona, Deus, eu quero ser missionária. Esses dias mesmo, eu disse pro meu esposo que se eu ficar viúva eu vou virar missionária, que eu vou viajar para a África, irmãs, que eu comecei a falar. E o meu esposo disse assim, Denise, tu não gosta de mato? Denise, tu tem alergia a mosquito? Irmãs, quando meu esposo começou a falar isso, a gente riu, a gente descontraiu na hora do almoço. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente fala as coisas, a gente não tem temor. Como a gente fala as coisas, a gente não tem conhecimento do que a gente está falando para Deus. Como que eu digo que eu quero ser uma missionária se eu não quero dormir no chão? Como que eu digo que eu quero ir para um lugar se eu vou para lá passar fome? Se eu não estou disposta a fazer isso, irmãs. Então, muitas vezes nós dizemos para Deus, Deus me usa, Deus me envia. Quando Deus nos coloca em lugares como Ele colocou Neemias, nós não temos coragem. Naquela obra a gente não quer, daquele jeito a gente não obedece, as pessoas são difíceis, a igreja é difícil, o bairro é difícil, o fazer é difícil, sair de casa é difícil, falar é difícil, pregar é difícil, abraçar é difícil. Que em nome de Jesus, irmãs, foi a minha oração, que em nome de Jesus nós venhamos ser como Neemias, ouvir, ter coragem de se colocar à disposição, mas também ter coragem de obedecer. Neemias largou tudo e ele foi para aquela grande obra. Aquela grande obra, irmãs, que foi a obra que Deus colocou nas suas mãos. Eu sei que você está fazendo uma grande obra e você não pode parar. Nós estamos fazendo uma grande obra, nós precisamos começar a orar, pedir para que a gente venha fazer tudo o que Deus está colocando em nossas mãos para fazer. Eu quero orar com vocês, irmãs. Eu quero orar por vocês. Eu não vou falar hoje, porque essa história vai continuar, meninas. Nós vamos falar sobre a liderança, sexta-feira sobre Neemias como intercessor. Mas eu quero dizer para você uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, para você que entrou hoje. A palavra é para hoje, não estava aqui, mas o Espírito Santo mandou eu te dizer. Quando você se posiciona para fazer uma grande construção com Deus e em Deus, uma grande oposição vai se levantar para destruir essa construção, para te parar, para te deter, para te calar. Deus está mandando eu falar isso, irmãs. Então não pare, não pare. Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. É andando, chorando muitas vezes, mas é continuando, permanecendo. Só a boa obra na nossa vida é fiel para terminar. Senhor, meu Deus, nós vamos te agradecer, Pai. Agradecer, Deus, por essa palavra. Eu venho agradecer, Pai, por essa grande missão que o Senhor tem colocado na vida de cada uma, cada nome representado, cada uma que está me vendo, cada uma que está me ouvindo, cada uma, Deus, que essa palavra tem chegado, Senhor. Pai, o Senhor tem mostrado que grandes coisas estão se levantando. Mas eu peço nesse momento, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ali como o Senhor abriu do menino.
Que a gente possa ver que maior é o exército que está conosco, que maior é a tua promessa, que maior é a tua voz, que agindo o Senhor, quem impedirá, Deus? Que nós possamos ser fortes. Para fazer a tua vontade, a tua obra e a tua grande construção, Pai. Eu oro, Deus, que o Senhor fortaleça a cansada, anime a abatida, abrace aquela que precisa de um abraço nesse dia, um abraço nessa noite, Deus. O consolo da que chora, Pai. Assim, Pai, eu peço que cada uma das tuas filhas receba de Ti aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, Pai. Assim oramos, assim te agradecemos, assim eu abençoo, Pai, em nome de Jesus a cada uma. Eu peço que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor abençoe. Eu também, Pai, determino a cura. A cura, Senhor, aonde tua filha está paralisada, que não está conseguindo se mexer, não está conseguindo mover, que não está conseguindo fazer aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, Pai. Eu declaro a cura em nome de Jesus, Pai. Na mente, no corpo, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a cura para que a gente possa nos mover em Ti, fazer o que o Senhor tem, o que o Senhor quer e o que o Senhor planejou para cada uma de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Eu quero agradecer a cada uma de vocês por esse momento. Creio que Deus preparou tudo. A gente mudou um pouquinho a hora, tá, irmãs? E eu quero pedir oração, irmãs. Quero pedir oração para vocês, que vocês me ajudem numa causa que eu creio assim que é um obstáculo, mas até eu dividi com vocês na segunda-feira, que é Deus, né, mostrando algo, revelando algo. Então até peço, né, se alguma de vocês assim tiver uma direção, né, Deus falar, vocês sabem que eu estou aqui, eu também preciso ouvir a voz de Deus através de vocês. Vocês são uma bênção na minha vida, eu sei que eu não tô sozinha, uma do lado da outra. Voltou? Que luta! Que luta, irmãs! Que luta, se Deus quiser. Ainda bem que a mensagem foi ministrada, né? Tomara que para aquelas que fiquem gravadas não tenha cortado muito. Irmãs, o nosso canal ali, vocês sabem, eu colocava as doses de sabedoria, nossas orações ali nas guerreiras de orações, assim, estava ali com, vamos dizer assim, vários projetos, ali até mesmo o nosso livro, né, A Mulher Confiante. Irmãs, ali a plataforma que eu uso para gravar os áudios está ok, baixo o áudio, tudo normal, mas não consigo colocar os vídeos com áudio. Então eu estou orando, pedindo estratégia para Deus. Amém, amém, Devânia, recebo em nome de Jesus. Estou orando, meninas, pedindo oração para Deus, porque eu creio que, mesmo que seja 2, 3 minutinhos, mesmo que seja 5 minutos, aquela palavra diária, eu creio que é de Deus para nossa vida. Mas eu não tenho conseguido, sabe? Ô, Mara, muito obrigada, minha amada. Eu não tenho conseguido, irmãs. Então eu tô orando para Deus, pedindo estratégia, tá? Se a gente vai entrar daqui a pouco umas 7 horas da manhã, fazer o nosso devocional ali 5 minutinhos juntas, ou se eu vou gravar em formato de live, mostrando só a Bíblia para vocês, tá, irmãs? Eu não sei, assim, irmãs, ó, o que eu quero pedir para vocês, tá? Eu quero saber pedir. Eu preciso saber pedir. Eu tô orando para Deus e peço para vocês me ajudar, tá? O que Deus quer que a gente faça nesse tempo, né? Se é devocional juntas, se é o momento do dia a gente ficar 5 minutinhos ali orando juntas, se é a gente, né, daqui a pouco ir pelo Meet, um pouquinho mais juntas. Eu tô orando, sabe, irmãs? Amém, amém, Kênia. Eu repreendo, sabe? Eu tô orando, irmãs, mas eu tenho perguntado para Deus, porque o inimigo pode se levantar, mas é propósito de Deus. Então eu creio assim, né, que Deus vai nos dar uma estratégia, ou talvez pra gente estar orando mais juntas, ou pra gente estar fazendo mais lives juntas, mas eu não quero me mover, mas sem Deus estar comigo. Então não fiquem chateadas, não é falta de compromisso meu, sabe? Já troquei até mesmo de computador, peguei emprestado, gravei em outros celulares, sabe? Então assim, não é falta de compromisso, não é que eu abandonei vocês, não é que eu larguei o canal,
mas eu estou orando mais, pedindo discernimento para Deus, para não fazer nada da nossa carne, tá, irmãs? Então eu peço que vocês me ajudem a orar, pra gente entender o tempo de Deus, qual a direção que Deus tem para nós, pro nosso canal, pros nossos momentos de comunhão juntas, tá, meninas? Um beijo no coração, uma semana abençoada. Se Deus permitir, sexta-feira estaremos juntas, tá, irmãs? Ainda na continuação do livro de Neemias, mas será uma aula diferente, tá, irmãs? Intercessão. Neemias como intercessor, mas eu quero fazer uma aula mesmo, tá, irmãs? O que é intercessão? Qual o significado da palavra? O que é intercessão na Bíblia? Pra gente não estar só intercedendo. Exatamente, né? Exatamente, né, Kênia? A princípio, diz 19 horas da manhã ou qualquer imprevisto à noite, tá, meninas? Mas assim, ó, a gente não pode fazer as coisas por fazer. A gente tem que fazer com propósito, entendendo como fazer. Então, irmãs, eu senti da gente estar aprendendo juntas também sobre intercessão, tá bom? Um beijo no coração. Se Deus permitir, sexta-feira estaremos juntas. Sábado, café com Jesus às 8 horas também, 7 horas oração. A gente vai se falando, meninas. Um beijo. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Um abraço. Deus abençoe, meninas. Amém, amém, meninas. Amém. Orem por mim. Beijo.